Vamos aguardar mais uma vez, né, um pouquinho o pessoal entrar. Olá, Luiz. Boa noite, Ana Clara. Sejam bem-vindos. Estão me escutando direitinho? Ronaldo entrou aqui, deixa eu chamar ele. Antes que eu perca, sabe? Eu gosto de chamar logo antes que eu perca. Renata, boa noite. Já estou muito ansiosa para essa live de hoje. Olá! Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Tá me vendo tá me ouvindo direitinho? Sim, e o senhor? Tudo bem. A gente teve sorte que agora há pouco tava um bocado de fogos. A gente entrou na hora certa. Acabaram os fogos, acabou o barulho. Mas olha, eu tava tão ansiosa por essa live. Coisa Principalmente com o boa. senhor. Que Ave Maria, tá sendo uma honra, né, tê-la aqui com a Eu, gente. eu que agradeço pelo convite. Quando a gente puder, sempre que a gente puder discutir algum tema voltado à área de enfermagem, eu estou à disposição. O Ah, horário, como você sabe, não não é tem. muito, mas a gente encontra um espaço assim para conversar. Ah, que bom. Então, né, hoje foi um tema muito esperado, né, tanto por mim quanto por pessoal lá do grupo, né, algumas pessoas também me chamando no direct. E, tipo, é um tema que ainda, né, tem estudante com dificuldade em É relação à verdade. anotação, e se inseguro, né, em fazer o que eu devo anotar, qual é a sequência certa. E, e hoje, né, tive a honra de, de conseguir, né, ter o senhor aqui com a gente. Então, fique à vontade, que a live agora é toda sua. Olha, eu queria inicialmente agradecer o convite, né? Professora Jéssica entrou aqui agora. Saudade, viu, Jéssica? Mas a gente conversou. Eu queria agradecer o convite, né? Me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Ronaldo, sou enfermeiro, fiz minha graduação na Universidade Federal de Pernambuco. E lá fiz também a licenciatura, né? Acabei enveredando aí pela área de ensino. Jéssica também tá com saudade. Eu acho que a vida dela é tão corrida quanto a minha. A gente não conseguiu mais sentar nem para tomar um cafezinho e conversar. Não acredito. E aí, finalizei a licenciatura lá também. Não imaginava que ia gostar tanto da docência. É uma área que eu me identifico bastante. Tenho muita saudade da sala de aula, né, das nossas aulas à noite, pela manhã. Acho que nesses últimos anos, nesse último ano agora, eu me dediquei muito mais à parte de docência. E a gente vai conversar um pouquinho, né, nessa noite sobre a parte de registro de enfermagem, de anotação de enfermagem, que é um tema que traz dificuldade não só durante a vida acadêmica, né? Seja aí da parte técnica de enfermagem, seja da parte de graduação em si, mas é um tema que traz, sim, uma certa dificuldade, porque não existe uma forma, uma receita de bolo. Por exemplo, coloque, faça dessa forma e tal. Até porque eu acho que isso acaba tendo que ter suas variações por conta dos diversos segmentos que a gente tem dentro da área de saúde, né? A gente tem a parte cirúrgica, materno-infantil, tem a parte de terapia intensiva, tem a parte de CME, que é um setor bem mais específico. Então, se a gente for falar em registro especificamente, né, iniciando aí o nosso tema, o registro ele é de suma importância. Porém, a maioria de nós, estudantes de enfermagem, temos essa dificuldade durante a graduação, justamente porque não existe uma fórmula. Como, por exemplo, o cálculo de uma medicação. Vocês estudam as fórmulas, né? Aquela regra de três, aquela coisinha. É uma coisa bem mais objetiva e direta.
A gente não tem isso. Então, eu creio que essa seja uma das dificuldades que a gente encontra na hora de registrar. Eu posso confessar aqui que, de fato, eu aprendi o que era registro, né, para deixar as pessoas um pouquinho mais calmas aí. Eu aprendi, de fato, o que era e como registrar, né, praticando. Acho que a principal ferramenta de aprendizado é a prática. A gente Certeza. estuda a teoria, a gente aprende esse conhecimento, e à medida que você pratica, é que você vai exercitando aquilo que você de fato aprendeu. Uma das coisas que eu gostava bastante de fazer na disciplina de registro, né, não tive a possibilidade de fazer com vocês, porque infelizmente a gente encerrou esse ciclo, né, um pouquinho antes de finalizar a disciplina. E houveram também algumas questões que não nos fizeram terminar junto essa disciplina. Sim. Uma das coisas que eu costumava fazer nas aulas de registro era justamente o registro prático. A gente fazia a disciplina, né, a teoria. Um cheiro em Amanda também está entrando aqui agora. Seja bem-vinda, Amanda. A gente, inclusive, se falou a semana passada. Eu fui em Caruaru, dei uma ligada para ela, ela estava de plantão. E estava na Correria. academia, aliás. E aí, dentro dessa parte de registro, voltando aí à questão do assunto, eu gostava muito de fazer essa prática, porque fazia o aluno, né, a pessoa que estava aprendendo, entender de fato o que ele ia registrar naquele momento. Então, como é que a gente fazia essa prática? A gente colocava, por exemplo, um manequim, simulava uma situação de um determinado paciente em um determinado setor do hospital, e esse aluno, baseado naquilo que ele aprendeu, ele ia observar o paciente dele, que naquele momento ele estava vendo um paciente, ia conversar com né? Ele ia conversar com o paciente, ele ia entender clinicamente como é que estava aquele paciente e ia registrar de forma prática, né? Ia fazer o exame físico e tudo mais e fazer o registro. Então, acho que o principal ponto para que a gente de fato cesse essa dúvida de como fazer, do que fazer, é praticar o registro. Se muitas vezes a gente não tem essa possibilidade de ter uma aula prática para fazer o registro, mas que a gente pratique de acordo com as situações que a gente vai vivendo nos estágios no hospital. Porque muitas vezes a gente vai para o estágio, o aluno vai para o estágio e não, como é que eu poderia dizer? Ele não aproveita o estágio da forma que deveria ser aproveitado. Ou não quer fazer o registro, por exemplo. Ah, tem tanto do procedimento, o estágio foi tão corrido que não deu tempo de eu registrar nada. E isso acaba dificultando o processo de aprendizagem dessa linha essa nossa linha de trabalho que é tão importante, né? Então, fazendo uma introdução rápida, se alguém tiver pergunta, fique à vontade aí para mandar nos comentários, né? A gente está aqui para tirar essas dúvidas. Valéria também deve ter algumas perguntas. Já tá aqui em mente, mas se preocupe não. E a gente vai conversando. Mas só fazendo uma introdução básica, né, do que é o registro em si. Quando a gente fala de registro, ele tem aí um tom, né, de lembrar, de remeter a algo. É uma coisa que eu sempre falava nas aulas da gente, é que o registro ele foi criado, né? Um abraço aí para Jonas, muito obrigado. Uma das coisas que a gente sempre remete a essa questão de registro é a lembrança, ou na verdade não a lembrança, mas uma forma para que os profissionais que não estavam naquele momento, né, do determinado fato, eles consigam entender o que aconteceu. O segundo ponto, dentro dessa introdução de registro, saudade também, Aline. Eu estava dizendo aqui agora, então, uma saudade danada da sala de aula. Um ponto importante nessa questão aí do registrar também é entender como o nosso paciente, cliente, ele está evoluindo de acordo com o tempo. É por isso que o registro ele precisa ser cronológico, ou seja, ele precisa obedecer à ordem de tempo. Porque é baseado nele que eu vou entender como este paciente está evoluindo de acordo com o tempo. Então, vamos dar um exemplo aí. Digamos que
a gente precisa de um especialista para avaliar aquele paciente. Eu tenho um paciente num determinado setor que já está internado há um mês e ele teve uma determinada complicação onde eu preciso de um especialista para resolver aquilo. Vamos dizer que ele desenvolveu uma doença renal. Ele é um paciente de UTI que, por uma infecção grave, ele desenvolveu uma insuficiência renal. Eu vou precisar de um nefrologista, certo? Para fazer essa avaliação dele e ajudar a equipe a conduzir esse caso da melhor forma possível. Como é que esse nefrologista ele vai conseguir acompanhar a evolução clínica desse paciente sem o registro? Imagine que nesses 30 dias não foi registrado nada desse camarada. Como é que o especialista que chegou agora vai ter ideia do que aconteceu nesse período de tempo? Quais foram os indícios de melhora? No que ele piorou? Por que ele desenvolveu a insuficiência renal aguda? Então, quando a gente fala de registro, muitas vezes a gente não dá essa importância, né, essa devida importância. Muitas vezes a gente acha chato ter que registrar, ter que escrever, né? Graças a Deus que a maioria dos hospitais estão utilizando o prontuário eletrônico, que facilita bastante o nosso trabalho, né? Os registros em determinados aspectos que podem ser feitos com checklist. Então, nesse sentido de registrar, a introdução que eu queria dar é que a gente nota que ele é de extrema importância. Imagine que aquele profissional que vai chegar agora no plantão não acompanhou, né, o paciente nos outros dias. Ele está chegando agora, é um profissional, vamos dar um exemplo, que dá plantão uma vez por semana. Existem alguns casos que o profissional trabalha uma vez por semana. Como é que ele vai acompanhar a evolução desse paciente a semana inteira, se não houver o registro? A gente precisa registrar. Então, hoje o registro, ele é escrito, né? O registro em si, a maior parte do registro é escrito. Mas a gente também pode considerar, né, classificar aí dentro do aspecto de registro, os exames de imagem, as fotografias, por exemplo, quando a gente acompanha uma lesão de pele e para a gente observar se de fato está tendo uma evolução nessa lesão, a foto é perfeita, né? Então a gente faz as fotografias, o registro fotográfico. Logicamente, para que a gente tenha um acompanhamento, né, divulgação não é permitida, a não ser que o paciente ele nos dê essa possibilidade. Então, existem N formas de registro. Né? O princípio básico do registro é anotar aquilo que eu observo, que eu encontro, seja clínico ou do ponto de vista de imagem, para que a gente tenha ideia, para que a gente tenha essa noção do que aconteceu com o meu paciente. O registro ele serve para todas as áreas de saúde. Né? Quando a gente fala de registro, falando agora especificamente de enfermagem, a gente vai conversar mais sobre o registro de enfermagem, mas, por exemplo, o fisioterapeuta ele precisa registrar, o nutricionista ele precisa registrar, o médico ele precisa registrar, porque os outros profissionais que acompanham esse paciente, eles precisam entender o que houve clinicamente com ele durante o período que ele passou internado. Então, é imprescindível que o registro seja feito e que seja feito da forma correta. Né? Então, essa seria a nossa introdução do porquê registrar, qual a importância desse processo durante o nosso cuidado, que o registro também é um processo de enfermagem. E o registro, ele diz muito da qualidade do serviço que você presta. Porque se você presta um bom serviço para o seu paciente, você deve registrar isso, porque ele diz o quão bom é o seu processo, o seu serviço. Ele diz isso. E ele pode dizer também o quão ruim é. Porque se a gente não registra, significa que não foi feito. Né? Porque o profissional que chegou depois, ele não estava para testemunhar que aquilo de fato aconteceu. Então, se você não registrou, significa, caro colega que está estudando, que está assistindo nossa live, você não fez. Né? Isso, inicialmente, tem um período muito grande. Não somente o senhor, quanto outros professores também sempre citava essa partezinha. Se não registrou, você não fez. Então, não adianta você estar
tipo, batendo papo que você não vai estar com a razão no momento. É verdade. Não adianta. E até do ponto de vista jurídico, se de repente você tiver um problema judicial e que precise daquela prova, porque o registro ele serve como uma prova, né? Hum. Ele pode te auxiliar do ponto de vista de liberação de uma determinada pena, ou pode te incriminar, né? Dependendo do que tenha registrado ali. Então, é de fato muito importante a gente fazer isso. Você quer fazer alguma pergunta para a gente Não, continuar? não, porque no momento eu estou com todas as anotações de suas aulas aqui ainda. Ah, Então tá tudo ok por enquanto. tá Se o certo. pessoal quiser fazer uma pergunta aí, pode também perguntar. Ok. Dentro do ponto de vista do registro, quando a gente fala da parte de registro de enfermagem, tem um documento do COFEN, né, a gente que, agora puxando especificamente para a parte de enfermagem, existe um documento do COFEN que nos auxilia no processo de criação desse registro. Porque, como eu havia falado há pouco, não existe uma forma, uma receita de bolo, não existe especificamente, exatamente como deve ser feito. Mas nesse documento do COFEN, que o título é Anotações de Enfermagem, né, ele te dá os aspectos que devem ser observados no seu paciente e que devem ser registrados, né? Logicamente que alguns daqueles aspectos a gente não vai registrar a depender da situação, porque dentro da área de saúde a gente tem diversas especialidades. Então, no sentido de, por exemplo, de enfermagem cirúrgica, tem determinados aspectos que a gente deve registrar num paciente cirúrgico que a gente já não registra, por exemplo, numa situação de maternidade. Vamos falar aí da parte materno-infantil. São registros, né, diferentes, de aspectos diferentes, na verdade. Mas a base do registro ela é a mesma, certo? Então, alguns pontos, só para a gente iniciar de fato, os aspectos que devem ser colocados dentro do teu registro de enfermagem, existem alguns pontos que nessa resolução do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, são colocados logo de início, né? Existem alguns pontos que a gente não pode colocar no registro. E quem está aqui assistindo essa live, fique bem atento quanto a isso, né? Algumas coisas não podem ser colocadas, não devem ser colocadas, porque elas vão inviabilizar. O seu registro ele é um documento. Então, se você coloca determinada coisa nele, ele pode inviabilizar seu documento e ele perde aí essa característica. A Jaciara está dizendo que sofreu, mas aprendeu esse abençoado desse registro. Graças a Deus. Quando a gente fala do que não deve ser colocado no registro, um dos primeiros pontos é a rasura. A gente não pode rasurar em hipótese alguma o registro. Não posso. Ronaldo, um risco na palavra é uma rasura? É uma rasura. Aqui, passar a caneta é uma rasura. O corretivo branquinho ali só para a gente é rasura, é considerado rasura porque é uma alteração de documento. Por exemplo, imagine que você vai preencher um cheque e de repente você errou uma coisa no cheque e você risca, aquilo ali perdeu totalmente o valor, aquele cheque. Você precisa fazer outro. Então, quando a gente fala de rasura, é toda e qualquer alteração que a gente faz nesse registro que inviabilize ele como um documento. Um risco, rabiscar mesmo, passar corretivo, coisa de estudante, passar o dedo na língua e apagar lá para ver se sai. Enfim, nada disso pode ser feito. Senão você inviabiliza o documento, certo? A gente pode utilizar-se de algumas estruturas para tentar corrigir aquilo ali, que também não é a melhor opção, né? Para quem está aprendendo, faça de lápis, passe de lápis, faça o seu registro de lápis. Quando você terminar, coloca lá a caneta, passa de caneta, tudo direitinho, faz a revisão. Se for em estágio, principalmente, pede para o professor dar uma verificada, pede para ele ler, ver se está tudo certinho,
acentuação, pontuação, tudo isso é muito importante. Feito isso, você passa de caneta. Por que eu gosto do computador? Porque no computador você pode apagar antes de você salvar, né? Porque o programa que a gente utiliza no hospital, você salva o teu texto e assina eletronicamente. Ou seja, significa que foi você que fez e não tem mais como modificar aquilo. Mas durante a redação do registro, você pode apagar, colocar, tirar, fazer o que você quiser. Depois que salvou e assinou e carimbou, acabou, certo? Então, só excluindo aquilo que você fez e refazendo. Então, primeiro ponto, não rasure, certo? Não risque, não passe corretivo, não faça nada. Refaça, é melhor. E se de repente acontecer algum problema, aquele documento, o juiz pode dizer não vale nada. Sabe por quê? Tirando essa, eu gosto muito de explicar o porquê. Sabe por quê? Quem garante que foi você que riscou aquilo? Quem garante que não foi outra pessoa que riscou para te incriminar dentro de um julgamento, de um processo ético, por exemplo? Quem garante que não foi alguém que riscou para te incriminar? Então, não rasure, primeiro ponto. Segundo ponto, não utilize linguagem coloquial. Linguagem coloquial é aquela linguagem que a gente utiliza no dia a dia, quando a gente está conversando com um amigo. Gíria, expressão de linguagem que a gente utiliza, enfim, não utilize linguagem coloquial. Aí surge uma dúvida, diz. Eu estava com isso em mente, em questão assim, dos termos técnicos. O ideal seria tipo um termo simples, um padrão assim simples ou um termo mais específico. Digamos no registro, seja hipocorado e você querer colocar pálido. O mais ideal seria o hipocorado ou o pálido? Seria hipocorado, que é o que a gente utiliza como linguagem técnica, né? É a linguagem que a gente utiliza dentro do nosso meio, dentro do nosso meio de saúde, né? A gente pode até utilizar na fala, durante o contato com o outro profissional, que o paciente estava pálido. Mas durante o registro, o ideal é que ele seja feito de forma técnica, com termos técnicos. E até mesmo tipo, com o paciente ou com alguém da família, né? Para que seja mais fácil a compreensão para eles. Isso. Aí, quando a gente fala dessa questão do registro em si, que era o que eu estava falando agora há pouco, o termo técnico ele deve ser utilizado porque ele dá àquele registro uma característica mais profissional, uma característica de fato técnica, que não foi uma pessoa leiga, por exemplo, que escreveu, foi alguém da área de saúde, né? E aí eu vinha falando do segundo ponto, né, do nosso registro, que foi a parte de mandar um abraço aqui para a Natália, tá acompanhando a live também. Natália é fisioterapeuta, lá Seja de bem-vinda, Recife, amiga Natália. minha. E quando a gente fala dessa parte do registro em si, né, eu vinha falando, primeiro ponto, não rasure. Segundo ponto, não utilize linguagem coloquial. Uma dúvida que surge muito, por exemplo, Ronaldo, quando o paciente ele chega me relatando que está sentindo determinada coisa e que é aquilo que ele está usando como termo, eu não consigo traduzir. Por exemplo, digamos que tem uma palavra muito engraçada que o pessoal usa, acho que é para dizer que está com mal-estar, uma agonia, alguma coisa nesse sentido, que é fluviado. É um ponto que eu escutei aí em Caruaru, nunca tinha ouvido falar. Eu tô com um fluviado. Que danado é fluviado, né? Como é que a gente traduz isso para um termo técnico? Fica difícil. Mas, E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente coloca isso no registro? Um abraço para a Valdilene, que está aqui mandando um oi também para a gente. Val, Rose, Boa noite, Drica Lima. Roseli também está por aqui, ó. boa noite. E aí, como é que a gente faz para colocar isso? A gente, dentro do registro, a gente pode utilizar o termo pode utilizar no texto que foi o paciente que colocou aquilo. Inclusive, a gente pode usar as aspas. Quando a gente coloca as aspas, significa que eu estou colocando exatamente como ele disse, né? Então, mostra que aquilo não é um termo técnico.
Aquilo é uma linguagem coloquial, mas que foi dita pelo paciente e eu estou registrando da forma como ele me disse. Que eu não consigo traduzir o fluviado. Eu vou dizer que é mal-estar, por exemplo. Aí ele, não estou sentindo mal-estar. E é nessa hora que a gente coloca o SIC. Pode ser, sim, segundo informações colhidas, né? Para quem não sabe, né, a gente utiliza SIC, que significa segundo informações colhidas, que é o SIC, né? A gente pode utilizá-lo. Mas aí, quando for, deixando novamente para quem está entrando agora, quando for um termo que o paciente falou que é da linguagem, do vocabulário dele, e a gente não consegue, eu não sei se a palavra é essa, mas traduzir para um termo técnico, a gente utiliza da forma como ele falou. E aí coloca os aspas e segundo informações colhidas, certo? Ou o paciente referiu que estava com fluviado, aspas, né? E ele disse que estava com aquilo. Infelizmente eu não consegui traduzir o que era, mas ele nos referiu isso, tá? Então, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, não rasure. Segundo ponto, utilize termos técnicos. Não utilize linguagem coloquial, porque isso não é um bilhete que você está escrevendo, nem uma mensagem de WhatsApp que você está escrevendo com um colega. Utilize o termo técnico. Muita gente tem dificuldade, uma das coisas que eu senti dificuldade como professor na parte de registro, é que tem muita gente que acaba tendo essa deficiência no aprendizado da linguagem do português, né? A escola ela não conseguiu suprir essa necessidade De todos, da Val. registro da minha vida, né, Val? A escola ela não conseguiu suprir essa necessidade de português. Então, muitas vezes se torna difícil também para o estudante aprender o registro, porque ele não desenvolveu essa habilidade durante a escola de escrever, né? De utilizar as palavras corretas, como é que se diz? De construir um texto. Então, eu encontrei dificuldade como professor, porque a gente teve que voltar para uma coisa que já era para a escola ter suprido, né? Então, a gente acaba, de certa forma, tendo essa dificuldade, mas a gente consegue. Então, como escrever bem? Lendo e praticando. É o que eu A sempre mesma digo a todo forma. mundo. Eu acho que a matéria de registro e de farmacologia, sem dúvida, tem essa questão da dificuldade, né? Em questão Isso. dos cálculos, porque tem pessoas que não conseguem, ou não sequer lembram, né? Como é uma regra de três e tal, aí tem que o professor parar para voltar um pouquinho às aulas e, de fato, não tem condição, né? Porque já devia Acaba, ter aprendido alguma coisa. a gente acaba não conseguindo finalizar a disciplina naquele prazo de tempo que a gente tem. Porque muitas vezes a gente acaba esticando tanto. Eu me lembro bastante disso nas aulas de anatomia, né? Nas aulas de anatomia a gente tem uma carga horária pequena, tinha uma carga horária pequena lá na escola, e que a gente precisava dar um conteúdo maior e que muitas vezes a gente tinha que voltar para conhecimentos bem anteriores, né? E acaba demorando um pouco mais a disciplina. Eu lembro que eu sempre pedia um tempinho a mais, porque nunca dava. Verdade. Mas a gente tem essas dificuldades, enquanto docente, para suprir. E quem gosta de fato de ensinar vai suprir. Então, a gente tinha falado, para quem está entrando agora, a gente tinha falado em não rasure e utilize linguagem formal, não utilize linguagem coloquial. Um terceiro ponto, dentro dessa parte de registro, é não deixe espaços. Normalmente, quando a gente escreve um texto, a gente deixa um espaçozinho no parágrafo e se a frase ela não termina lá no final da linha, acaba ficando um espaço. Não deixe espaços. O registro ele é para ser um texto corrido quando for escrito, né? Se for pelo computador, a gente consegue fechar e assinar e ninguém altera mais. Porém, porém, durante a escrita, a forma escrita, a gente coloca o texto todo juntinho. Então, por exemplo, se eu quiser colocar vamos dizer assim, um segundo parágrafo, eu não vou ter segundo parágrafo, eu vou iniciar o texto já no final daquela linha, naquele pedacinho que sobrou, eu já inicio dali. Não deixe espaço.
Por que eu não deixo espaço? Porque pode vir alguma pessoa, alguém com uma má índole, e adicionar ali naquele espaço alguma coisa que você não fez. E aí, da mesma forma que a gente falou lá no começo, se não foi registrado, não foi feito. Se foi registrado, foi feito. Então, se está tudo bonitinho ali, registrado, de repente você deixou um espaço, alguém veio e escreveu uma coisa para te prejudicar, às vezes imitando até tua letra. Então, foi feito. Foi, não tem como você dizer que não foi você. Está lá a tua letra. Né? Às vezes é tanto paciente, tanta coisa que você nem lembra que não foi você. Né? Verdade. Nataliano está colocando aqui, e quando o paciente é transferido? Quando ele é transferido, a gente normalmente coloca no final do registro, né? Porque a gente acompanhou ele durante o dia, durante o plantão, na verdade. E no final do registro, a gente coloca o horário que ele foi transferido e para onde foi transferido. Né? Eu chego já lá, para a gente seguir a sequência do raciocínio. Certo? Eu estou vendo que está entrando mais gente aqui. Então, novamente, não rasure, não utilize linguagem coloquial e não deixe espaço. Foram as 3 coisinhas que a gente falou agora. Não faça nada disso. Pessoal. Tá anotando, né? Isso é o que não fazer. Outra coisa que a gente não pode fazer, e isso configura um crime grave, é mentira. Vou dar um exemplo e que acontece um bocado, que eu já vi. Por exemplo, você vai fazer o seu exame físico, um exemplo, você vai fazer o seu exame físico, e você não verificou a temperatura do seu paciente. Aí você bota lá que ele está afebril. Como? No mínimo, você deve ter um termômetro infravermelho nos olhos, para fazer aquela, né? Como é que você vai dizer que ele está afebril? E outra, afebril ao toque. No mínimo, tem um termômetro na mão, né? Então, não pode. Como é que eu vou colocar que o paciente está afebril se eu não verifiquei a temperatura? Outra coisa que às vezes acontecia em determinados setores, em determinados hospitais, é a verificação de apenas, vamos dizer, citar um exemplo, né? 2 dos sinais vitais que a gente tem. De todos os sinais vitais que a gente tem, só se verificava 2. E os outros colocavam lá como se tivesse sido verificado. Como se a frequência cardíaca tivesse normal, como se a frequência respiratória tivesse normal, e não foi visto. Então, isso é mentira. Você não pode registrar algo que você não realizou, porque isso configura um crime, né? Um crime ético. Como é que você vai registrar lá um curativo, por exemplo? Você não trocou o curativo do paciente naquele dia, você botou lá, realizar a troca do curativo. Não pode ser feito, certo? Isso é um outro ponto que a gente sempre coloca dentro do início da disciplina de registro. Ok? Então, entendido. Esses são 4 pontos que não devem conter no registro. E aí agora a gente vai para a parte que deve conter no registro. Né? Dentro do que a gente deve colocar no registro, né, o que é o registro, para que serve o registro, a gente já falou. Dentro do que a gente deve colocar no registro, existem, estruturas específicas, cuidados específicos em determinados setores, vamos dizer assim. Então, as especificidades a gente coloca nos registros específicos. Mas, no geral, existem algumas coisas que não podem faltar no registro. E a gente vai começar agora. Para registrar, tudo o que eu fizer no paciente como procedimento deve ser registrado. O COFREM diz isso. O registro, a enfermagem, ela deve registrar tudo o que realizar no paciente, certo? Seja uma verificação de sinais vitais, um curativo, um exame, enfim, tudo que registrar. Fatos inerentes ao cuidado. Tudo que for realizado tem que ser registrado. Camila está uma dúvida, como registra um documento, pode utilizar palavras abreviadas, tipo, ao invés de colocar paciente, colocar PCT? Boa pergunta. Pode, quando essa abreviatura ela for padronizada, ou seja, quando é algo
que é de uso comum aos profissionais de saúde. Não pode inventar. E se a gente inventa, eu estou aí infringindo uma daquelas dicas do que não colocar, que é mentir, é criar uma palavra nova, é um neologismo. Então vamos lá para um exemplo. Ela já falou aí de paciente, mas, por exemplo, se a gente colocar membros inferiores, eu posso colocar MM e I, que significa membros inferiores. Por que MM? Quando eu duplico a letra, significa que está no plural. Essa é uma abreviatura preconizada no meio da saúde. Então, essa abreviatura preconizada no meio da saúde, ela pode ser utilizada, né? Então, as abreviaturas podem ser utilizadas desde que sejam padronizadas. Eu não posso inventar abreviatura, tá? Obrigada, Laís. Então, eu não posso inventar. Fiquem ligados quanto a isso. Eu só utilizo as abreviaturas que já forem preconizadas. Às vezes quer Ok? dar aquela resumida, né, básica e acontece prejudicando, né? Eu vou dar um exemplo. Veja como é interessante as abreviaturas. A Camila botou aí PCT. Para nós, dentro da área de saúde, PCT é paciente, certo? Se eu for para a área de negócios agora, PCT é pacote. Né? Então, veja como a palavra, a abreviatura, ela pode ter significados diferentes. Então, depende muito do contexto que ela é utilizada. Beleza? Então, nesse sentido aí de registro, como eu devo iniciar o meu registro? Como eu devo fazê-lo, né? Eu vou tentar ser bem, eu demorei um pouquinho falando nessas questões de introdução, o que não deve conter, para de fato quem está assistindo a gente aqui entender a importância desse processo. Se Mas eu acabar o vou tempo, eu vou tentar ser mais breve, no sentido, mais breve não, mais objetivo, no sentido do registro em si. Porque eu acho que a finalidade da gente nessa noite é esclarecer as dúvidas, não trazer mais dúvidas, né? Então, como eu devo registrar? O que deve conter, o que eu preciso colocar? Vamos lá. Um ponto muito importante no registro é a data do teu registro. Então, começa sempre pela data, certo? A data e o horário que você realizou aqueles cuidados, o horário que você avaliou o seu paciente. Começa sempre com isso, porque isso vai dar a ideia de cronologia, aquilo que a gente falou lá no começo. O paciente está internado há 30 dias. Então, um exemplo, ele deve ter entrado no dia 1 e saído no dia 30. Ele teve alta dia 30. Então, se eu pegar os registros desses 30 dias, eu preciso ter as datas cronologicamente arrumadinhas. Então, ele entrou dia 1, aí lá no dia 1 vai ter que ele deu a entrada na unidade, por isso e tal. No dia 30, vai ter lá que ele teve alta, 30 tal, paciente evolui em alta da clínica médica, e vou registrando. Então, essa ordem cronológica, essa data e essa hora servem para a gente ter o entendimento do tempo, do que aconteceu durante esses dias. No dia tal, ele fez um determinado exame, no dia tal, ele fez um determinado procedimento. Então, é muito importante a gente colocar sempre a data e a hora para que o profissional que avalie esse paciente em outro momento ele consiga ter essa ideia cronológica do que aconteceu no decorrer dos dias, tá? E aí a gente precisa disso, né? Camila vai fazer uma visita aqui. Olha, só um segundinho. Pega meu carregador e uma extensão, senão cai tudo aqui e complica. eu jurava que ela Ela estava lá e veio para cá agora. E aí, quando a gente utiliza essa ordem cronológica, todo profissional que pega o registro, ele vai saber o que aconteceu com o seu José do dia 1 ao dia 30, bem direitinho, certo? Então, comece pela data e a hora. Isso vai ajudar muito quem vai ler o teu registro. Ok? Então, iniciei pela data e a hora. Alguns profissionais, eles gostam também de colocar o dia de internamento, que a gente abrevia como DIH, tudo juntinho, em minúsculo, que é o dia de internamento hospitalar.
né? A gente bota, por exemplo, eu não, na maioria dos registros eu não uso, porque se a gente utiliza a data, fica redundante. Se Sim. você utilizar a data, você vai saber que ele está no dia tal de internamento hospitalar, porque ele entrou dia 1, certo? Só que isso também, eu posso dizer que isso também facilita, porque você não vai precisar pegar todas as anotações para saber em que dia exato de internamento ele está. Então, tem profissionais que colocam isso, certo? Iniciam assim: paciente em 30º dia de internamento hospitalar, 30, né? O zerinho do 30º, DIH, para você fazer esse acompanhamento dos dias, certo? Então, isso também pode ser colocado. Iniciei com minha data, coloquei a hora, posso iniciar com o dia de internamento hospitalar. Inicialmente, se você for pegar, quem estiver assistindo aí, talvez tenha algumas pessoas que não estavam no início, o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, ele tem um documento que te orienta como fazer a anotação de enfermagem, tá? Entra lá na... Pode botar até no Google mesmo, não precisa entrar especificamente no site do COFEN, não. Pode entrar no Google e lá a gente tem o documento que tem como título Anotações de Enfermagem. Então tem tudo isso que eu estou dizendo aqui. Quando você entra nesse documento, ele te dá alguns tópicos do que deve conter no teu registro. Como eu disse, ele não te diz especificamente como escrever, mas ele diz a você assim, olha, para que o teu registro seja completo, ele precisa conter isso, 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 isso e isso, ok? Então, iniciamos essa parte de data e hora, se é o dia de internamento hospitalar, se você coloca, se não quiser, não precisa. Tendo a data e hora, eu já vou saber em que dia de internamento hospitalar ele está. E aí o COFEN, ele pede para a gente colocar algumas coisas. Por exemplo, como você recebeu esse paciente, certo? Digamos que você trabalha em uma emergência, no setor de emergência. Como você recebeu ele? Você recebeu ele caminhando? Você recebeu ele de maca? Você recebeu ele, enfim, como você recebeu esse paciente? Outro ponto que a gente coloca já nesse início do registro é quem trouxe esse paciente para a unidade. Quem trouxe? Foi o familiar, foi o SAMU, foram os vizinhos, foi a polícia? Quem trouxe? Ele veio só, tá? Então, eu estou falando, vejam como é interessante a questão do registro. Estou falando da questão do um setor de emergência, por exemplo. Mas se for uma clínica médica que ele já está internado, aí eu não vou colocar quem trouxe, porque ele já estava lá. Eu vou colocar que ele está internado na clínica médica, né, no setor clínica médica, acompanhado de familiar. Aí eu posso citar quem é esse familiar, o acompanhante. E como ele não chegou para mim, aquilo que a Linda está aqui, saudade de ir para a recuperação. Eu acho que não. E já que você está num setor onde o paciente se encontra, ou seja, ele não chegou para você, você coloca que ele está internado naquele setor. E as condições de locomoção, aí eu coloco se ele está acamado, se ele deambula, tudo isso eu coloco no início, tá? Então, novamente, só para vocês entenderem, no documento tem dizendo tudo isso. Tá com dúvida? Pega o documento, vê lá os tópicos que são necessários para que você tenha uma boa anotação de enfermagem e vai praticando isso, tá? Quando a gente diz que esse conjunto agora, ele precisa estar no começo, porque é como se ele fosse a introdução do teu texto, tá? Então, seria data e hora. Se você quiser colocar o dia de internamento hospitalar, aí você inicia como se o paciente chegou para você, se você recebeu esse Manu, paciente. Olha, Manu, por aqui, saudade, Manu. Coisa boa vê-la por aqui. honra, minha Então, gente. você coloca se o paciente chegou, se você é um setor que recebe o paciente com uma emergência, você coloca, deu entrada no serviço, acompanhado por familiar, deambulando com auxílio, se ele tem dificuldade de deambular, ou em maca, se ele veio numa maca. Você coloca isso aí na tua introdução, tá? Para a gente saber logo de cara
como esse paciente está e quem o está acompanhando. Então, isso aí a gente coloca logo de início. Isso seria a nossa introdução, certo? E no caso, em informar de onde ele veio, se foi de casa, se foi encontrado na rua, né, também. Exato, também. Entra nessa nossa introdução. Se for um setor, como eu já disse, que ele está internado, aí eu não coloco essa procedência, porque ele já está lá no setor. Mas se é um setor onde eu recebo ele, eu também posso colocar a procedência, que é de onde ele veio. Se ele veio de casa, se ele veio. Aí, Nataliane, acho que foi Nataliane que perguntou da questão da transferência. Se ele veio de outro hospital, é importante a gente registrar isso. Se ele veio transferido de outro setor, digamos que você é da UTI e esse teu paciente ele veio do bloco cirúrgico. Então você vai referir lá na sua anotação, na introdução, que você recebeu ele do bloco cirúrgico. Ele chegou do bloco. E coloca também a cirurgia que ele fez. Tá? Nesse Isso aí caso, seria. já seria outro caso de registro ou incluiria nesse? Como assim? Tipo, não tem outros tipos de registro, como de óbito, de transferência e tal. Nesse caso de transferência, seria específico assim, outro registro ou incluiria nesse aqui mesmo? Não, a gente coloca nesse mesmo. Nesse caso aí, eu estou falando da anotação de enfermagem, né? Aquela que a gente faz, que muita gente conhece como evolução. Né? Só abrindo um parêntese aí, que eu acho muito importante a gente diferenciar isso, e eu deveria ter falado lá no início, evolução, ela é privativa do enfermeiro, está lá no código, no nosso código de ética, tá? Ela é privativa do enfermeiro. Por que ela é privativa do enfermeiro? Porque a evolução, ela é algo um pouco mais complexo. Ela solicita da gente, enquanto profissional de enfermagem, que a gente vá mais a fundo na nossa avaliação. Já a anotação, ela pode ser feita ela deve ser feita pelo técnico de enfermagem e também pode ser feita pelo enfermeiro, porque a anotação ela é algo mais sucinto, algo mais resumido, mais enxuto. Então, essa anotação ela é feita pelo técnico e também pode ser feita pelo enfermeiro como algo pontual. O que seria algo pontual? É algo que aconteceu naquele momento. A evolução, ela é algo de 24 horas. Então, é como o meu paciente, como o próprio nome já diz, evoluiu, como ele se desenvolveu durante as minhas 24 horas de plantão. Já a anotação é algo pontual. É aquilo que eu observo durante o meu exame físico. Por exemplo, digamos que você foi avaliar o seu paciente, você é técnico de enfermagem, foi avaliar o seu paciente de 10 horas da manhã. Você fez uma avaliação, terminou essa sua avaliação, você já faz lá o seu registro, data, 10 horas da manhã, e faz o seu registrozinho bonitinho, beleza? Terminou esse seu registro, se acontecer alguma intercorrência, algum problema, alguma outra coisa durante o plantão, você vai lá e adiciona ao registro, certo? Já o enfermeiro, ele tem que avaliar de forma mais aprofundada e ele tem que fazer o registro global do que aconteceu nas 24 horas com esse paciente, ou nas 12 horas, se o plantão dele for de 12 horas, por exemplo. Então, essas seriam algumas das diferenças entre anotação de enfermagem e evolução de enfermagem, né? A maioria de nós chama tudo de evolução, mas para o COFEM tem essa diferença, tá? De tipos de registro. Nataliana está perguntando, só para a gente dar continuidade, fechei o parênteses. Nataliana está perguntando se o paciente sair para fazer uma cirurgia e voltar para o mesmo setor. Se ele sai, tu coloca lá no teu registro o horário, para onde ele saiu e o que ele foi fazer, tá? E quando ele retornar, tu coloca novamente o horário e registra lá que ele voltou ao setor. Se ele saiu, aí tu vai ter que colocar, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, que ele foi fazer uma endoscopia. Você coloca aqui às 20 horas, o paciente saiu para a realização de endoscopia. A endoscopia durou aí em torno de 30, 40 minutos. Aí ele voltou para o teu setor às 8h40. Aí tu abre lá o 8h40,
paciente retorna ao setor após o exame. Se tiver uma observação a mais, ele teve uma intercorrência lá no exame, aí você registra que houve uma intercorrência, né, que foi relatada por alguém, se você não acompanhou ele no exame. Tá? Então, nesse caso, a gente anota como intercorrência, isso vai lá para baixo. Então, voltando para aí, para essa parte de introdução, data, hora, de onde o paciente veio, né, no caso, qual a procedência. Você coloca também qual a situação de locomoção, como é que ele vem, de onde ele vem e quem o está acompanhando. Esses são alguns pontos que o COFEM pede para a gente colocar logo lá no início. Tá? Ela está perguntando aqui quando entra em óbito. Óbito é a mesma coisa. O óbito vai para a parte de intercorrências. É registrado da mesma maneira. Você coloca a hora, coloca o que aconteceu com ele e que no final ele foi a óbito. Da mesma maneira, sem muito rodeio, digamos assim. O registro ele precisa ser objetivo. Coloca o horário lá embaixo, nas intercorrências. O que aconteceu com ele e que ele foi a óbito. Drica está perguntando, no registro deve conter o que houve na cirurgia ou em algum exame, só se for algum problema. Se aconteceu tudo bem, se ocorreu tudo bem, a cirurgia, o exame especificamente, não coloca, não precisa registrar que a cirurgia ocorreu bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A não ser, aí eu retifico, a não ser que você seja técnico do bloco cirúrgico, que a gente chama de circulante, né, que é o técnico de sala, e que no teu registro de sala, se tiver esse documento lá no hospital que tu trabalhas, tu pode colocar o que aconteceu durante a cirurgia, no sentido de registro do procedimento em si. Mas se você for de um setor, vamos lá, você é da clínica cirúrgica, você mandou o seu paciente para o bloco, seu paciente fez a cirurgia, correu tudo bem, e ele voltou para a clínica cirúrgica, para a recuperação, você não precisa dizer que a cirurgia aconteceu bem, que foi... Não precisa, porque isso já foi registrado pelo pessoal do bloco. Você vai registrar apenas que você recebeu ele do bloco cirúrgico naquela determinada hora e que ele estava assim, 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 certo? Por exemplo, você recebeu ele e ele voltou do bloco, como é que eu posso dizer, sonolento, aí a gente entende que deve ser por conta da anestesia. Que ele voltou do bloco com um dreno de tórax, que ele voltou do bloco com uma sonda, o registro que você vai fazer é como você recebeu, mas não especificamente lá do procedimento, até porque você não estava lá, se você for o técnico ou o enfermeiro do setor clínica cirúrgica. Então, no Tá? caso, depois juntam esses dois registros, ou não? Essas duas anotações. Não, eles ficam em setores diferentes. O do bloco cirúrgico fica no próprio bloco e o da clínica fica na própria clínica. No hospital, onde ainda o prontuário é de papel, isso é anexado num setor. Tem um setor de arquivo do hospital, que esses prontuários ficam juntos lá no setor. Aí, por exemplo, esse teu paciente ele passou na emergência, vamos dizer que é um paciente, vamos botar um paciente aí bem complicado. Ele passou na emergência, da emergência ele foi para o bloco cirúrgico. Do bloco cirúrgico ele foi para a UTI, da UTI ele melhorou e foi para a clínica cirúrgica, da clínica cirúrgica ele foi embora. Então ele passou por 4 setores. Cada setor tem seu registro específico. Quando o paciente vai embora, esses prontuários são organizados pelo pessoal da administração e ficam lá no hospital arquivados. Tá? Porque se precisar, você tem o histórico dele lá completinho. Mas, de antemão, cada registro fica no seu setor. Então, finalizamos essa primeira parte, né? Data, hora, de onde o paciente veio, com quem está, forma de locomoção, a gente pode colocar assim, né? E, no caso, eu já falei da procedência, que é de onde ele veio. O segundo ponto, né, seria a parte mais central da anotação. O que a gente deve colocar? O que a gente coloca aí nessa parte mais central? Você vai colocar tua avaliação dele, certo?
se ele está clinicamente, aí no caso de sinais vitais, se ele está clinicamente bem, falando aí de uma forma mais simples. E aí nessa parte, como a gente organiza? Aí vai a dica para ficar mais fácil de organizar o teu registro. Dentro da saúde, do exame físico, a gente utiliza a avaliação da cabeça para os pés, não é isso? Que a gente chama de céfalo caudal ou céfalo podálico, da cabeça para os pés. Quando você utiliza essa forma de avaliação, utilize também essa forma de registro, porque fica mais fácil de você saber o que precisa ser registrado. Outro ponto, a anotação técnica é para ser simples, é para ficar, para ficar objetiva. Então, não precisa registrar o que, poderia dizer assim, o que está bem, né? A não ser que estava ruim e foi evoluindo para melhora. Precisa ser registrado. Mas aquilo que não é pertinente, aquilo que faz, que nos mostra que não teve mudança, que o paciente está bem naquele aspecto, não precisa ser registrado nesse sentido, tá? Porque no caso da anotação, volto a dizer, no caso da anotação, ela precisa ser objetiva, clara, objetiva e precisa, certo? Nataliana está perguntando quanto tempo o registro fica no hospital. Depende muito, mas normalmente são 5 anos, né? A maioria dos documentos, assim, eles ficam por 5 anos arquivados. Lógico que tem casos, situações que ficam por muito mais. E além disso, com o prontuário digital, ele fica na nuvem lá, sei lá por quantos anos, né? Ele fica por muitos e muitos, muitos anos. Então, nessa parte do meio, nessa parte, eu poderia dizer assim, não desconsiderando as outras, mas na parte do meio do registro, que é uma parte bem importante, né? Mandar um abraço para o pessoal está acenando aqui, Josi, a Cioli, a Ana. Suzana, Suzana tá aqui, nunca mais tinha visto. Saudade, Suzana. Que honra, viu? Além de Ronaldo, né, ter sido um professor, ainda está entrando a Jéssica, Amanda, Suzane, Manu, viu? Então, nessa parte mais central do nosso registro, que seria uma das partes mais importantes, que é onde você vai registrar clinicamente como está seu paciente, a gente precisa de muita atenção. Então, a dica que eu dou a vocês quanto à questão de registro, nessa parte central aí, é utilize a sequência de avaliação céfalo-podálico ou céfalo-caudal. Isso vai facilitar bastante na hora de você registrar, ok? Um cheiro, Carla, tá mandando aqui uma... Também estou com saudade. Então, nesse ponto aí, nesse ponto de registro em si, rapaz, tem tanta gente dizendo que tá com saudade que eu acho que eu vou começar a dar aula pelo Instagram, vou fazer live toda semana. Não seria mal, viu? Então, nesse ponto central, como é que a gente deve colocar? Vamos lá, sendo rápido e objetivo. Estado geral. Como é que tá teu paciente? O estado geral dele Camila, me ajude. A Camila está aqui atrás assistindo a live. Como é que eu devo registrar esse estado geral? Teu paciente, ele é grave? Teu paciente tem um estado geral comprometido? Teu paciente tem um estado geral habitual, um estado geral bom, digamos assim, no sentido no sentido clínico? Isso é importante a gente registrar, porque ele já dá uma noção para quem está lendo de como é que está aquele paciente, tá? Novamente, aí, remetendo ao COFEN, né, a legislação do COFEN, ele pede que a gente não utilize, que a gente evite termos como bom, mal, né? Por que ele pede que a gente evite isso? Porque isso é uma classificação relativa. Por exemplo, o que é bom para mim pode não ser bom para você.
se eu disser, né, que o paciente está bem, mas para mim ele pode estar bem, mas para ele não está se sentindo bem, não, né? Então, isso Fernando, é algo licença, relativo. deixa eu iniciar outra que o tempo está acabando. A gente já volta.